Paz do Senhor Jesus, glorificamos o nosso Deus neste momento pela comunhão de estarmos juntos neste momento como igreja de Jesus Cristo, e muito alegra o nosso coração saber que nos é possível, estarmos na comunhão mesmo não estando pertinhos, a gente não podendo se abraçar agora, mas estamos na comunhão porque o Espírito Santo do Senhor está nos ligando neste momento. E podemos sentir a presença do Senhor, através de sermos um corpo. Glórias a Deus pela sua presença conosco. O Senhor nunca nos deixou e nem nos deixará. Amém? E nós vamos continuar adorando ao Senhor com a nossa oração. Eu convido a você a adorar ao Senhor comigo neste momento, agradecendo ao Senhor pelo que Ele já tem preparado para nós nesta noite. O Senhor já tem preparado para nós, toda a sua vontade, nas suas instruções. E grande riqueza há no conhecimento do Senhor. Então, nós vamos adorar ao Senhor, pelas riquezas que Ele tem para nós nesta noite. Vamos orar? Senhor, te bendizemos pela tua presença conosco. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor hoje e sempre. E declaramos que não há outro Deus além de ti. O Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O Senhor é o Deus todo-poderoso, que tem nos mostrado o teu braço forte, a tua mão poderosa. Um Deus tão grandioso, mas presente em cada um de nós. Senhor, não temos palavras, não há palavras, Senhor, conhecidas no nosso vocabulário para poder dizer aquilo que o Senhor merece ouvir. Mas desde já te somos muito gratos pelas riquezas da sua palavra que tem sido divididas conosco, tem sido revelada a nós. E eu oro neste momento para que nada venha impedir, nada venha atrapalhar este momento de enriquecimento. Quantas riquezas espirituais nós temos recebido nesse tempo. Não nos deixe desperdiçar nada, mas dá-nos o entendimento, Senhor, de quão preciosas são estas riquezas. Que a luz da sua palavra ilumine o nosso entendimento. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos? Não consigo, começar a ministrar a palavra sem antes glorificar o Senhor da palavra. Isso é maravilhoso. Nós temos, durante este ano, profetizado, declarado e nos posicionado, porque o Senhor está trabalhando dentro das nossas famílias. E temos declarado que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor está arrumando a nossa casa. Então, para que uma casa seja arrumada, muitas coisas têm que sair do lugar para voltar ao lugar. Algumas coisas precisam ser retiradas, precisam ser descartadas, não é? Coisas novas precisam de ser adquiridas. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós somos o templo do Senhor, casa de Deus. Então, o Senhor faz morada em nós e começa em nós, está começando em mim, começando em você, todo este trabalhar de Deus, não é? E com certeza isto tudo vai refletir na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. E com certeza todo esse fluir de graça de Deus, toda essa bondade do Senhor que flui de nós, toda a justiça e misericórdia começa também a alcançar os que estão ao nosso redor. E isso é maravilhoso, Então, toda a nossa maneira de viver, toda a nossa conduta diz sim a respeito do poder que o nosso Deus tem em nossas vidas. E este mesmo poder pode alcançar outros que estão ao nosso redor também. Sejamos cooperadores de Deus. E neste trimestre nós estamos ministrando, estamos falando, sobre as finanças. E é um tempo o qual nós estamos sendo ensinados por Deus. Um tempo que nós estamos sendo
provados pelas circunstâncias acerca de como lidar com as finanças, né? Todos nós temos visto os noticiários dia após dia, temos acompanhado a situação, a desolação, não é? E tudo isto mexe muito, né, com todas as coisas, também mexe com a finança. E nós estamos tendo que lidar com uma situação de ter mais ainda sabedoria e destreza para como administrar os recursos nesse tempo. Muitos estão com seus salários reduzidos, outros estão desempregados, não é? Então, nós precisamos de entender à luz da palavra de Deus, né, o que é administrar os recursos, sendo pouco, sendo muito ou não tendo quase nada. Mas o Senhor nos ensina como devemos ver essas circunstâncias para que nos adequemos à sua vontade e vivamos em paz. Uma das coisas hoje que mais tem incomodado as pessoas e tem adoecido as pessoas é a falta de paz, não é? Seja pela falta da saúde, seja pela falta do recurso, seja pelas preocupações com as coisas que virão. Então as pessoas estão perdendo a sua paz. Mas quando nós entendemos que nós não andamos segundo o padrão deste mundo, nem do sistema deste mundo, mas nós andamos segundo a vontade de nosso Deus e sabemos que tudo vem dele e ele nos tem abençoado, tem trazido a provisão. Então nós entendemos que vivemos pelo cuidado de Deus, fazendo a nossa parte com responsabilidade, e Deus fará a dele com fidelidade. Então precisamos de entender a luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar de a bênção. Nós estamos tratando todo este mês sobre as escolhas, quando temos, né, fazemos escolhas certas, escolhas obedientes e segundo a vontade de Deus. Então nós nos preparamos para viver a vida de bênção, né, pela obediência. Ou quando escolhemos não obedecer e fazer as coisas do nosso jeito, na força do nosso braço, desprezamos os ensinamentos e o conhecimento do Senhor, então automaticamente escolhemos viver em maldição. Vimos isso na ministração passada, falamos sobre a bênção e a maldição. E hoje nós vamos falar da bênção de viver, né, o padrão de Deus para nós e a maldição da corrupção. Quando nós falamos de padrão de Deus para nós, muitos acham um padrão inalcançável. Muitas pessoas que dizem que creem no Senhor e que são cristãos genuínos, que amam a Cristo, né, que têm o Espírito Santo de Deus, né, conhecem as Escrituras, as promessas do Senhor e conhecem que este Deus que promete é o mesmo Deus que nos ajuda a alcançar a promessa, e mesmo assim essas pessoas ainda desconfiam, né, de que possam, ou até mesmo não acreditam que possam alcançar este padrão de Deus. O padrão de Deus, ele é para nós. Por isso que graciosamente nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Ele veio habitar. Então ele se torna o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso consolo, o nosso advogado, é aquele que em todo tempo ele está intercedendo ao Senhor por nossas vidas. Então não é impossível alcançar o padrão de Deus. Não é impossível. E o padrão de Deus é um padrão de verdade, de justiça. Deus é um Deus santo. E a santidade do Senhor faz com que o padrão de Deus seja um padrão justo e santo. E é a mesma coisa que o Senhor diz para nós: sejam santos. Sejam santos, sejam separados das atitudes e das ações que o mundo tem. Quando nós falamos de mundo, são pessoas que vivem alheias à vontade de Deus,
ou por decisão própria desprezam, ignoram, desrespeitam, né, os mandamentos do Senhor. Então, quando o Senhor diz para nós, não usem os padrões do mundo, atentem para aquilo que as Escrituras, que a minha palavra está vos dizendo. Então, o padrão do mundo é um padrão, agora nós estamos aqui falando, né, em relação às finanças. Então, o padrão do mundo diz que para nós sermos felizes e para termos segurança, a gente precisa de ter posse, ter riqueza, não é? Porque é isso que vai nos trazer conforto, é isso que vai nos trazer segurança, é isso que vai nos trazer alegria, né? Realizações. Se fosse desse jeito, então nós não veríamos tantas celebridades tirando a sua própria vida ou procurando algum tipo de conforto e consolo nas drogas, numa vida promíscua, né? Mas quando nós olhamos para o padrão de Deus, o padrão de Deus, ele é um padrão de justiça, um padrão de verdade, um padrão de equilíbrio, um padrão de igualdade, um padrão que traz para nós conforto e segurança, não pelo que temos, mas pelo que o nosso Deus é para nós. E quando acreditamos, confiamos de que o nosso Deus não deixará de forma nenhuma de suprir nenhuma de nossas necessidades. Amém? Até porque a Bíblia mesmo diz que, né, a riqueza não traz felicidade. As riquezas não podem, elas não têm o poder de trazer felicidade às pessoas. Olha o que diz lá em Eclesiastes, no capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 11. As pessoas que amam o dinheiro nunca têm o suficiente. É a velha tolice de pensar que dinheiro traz felicidade. Quanto mais se tem, mais se gasta, a ponto de não sobrar quase nada. Qual é, então, a vantagem da riqueza a não ser ver o dinheiro fugir rapidamente de nossas mãos? Essa versão da Bíblia é viva, não é? Então, queridos, está dizendo que ter dinheiro, né, ter riquezas, ter posses, não é sinônimo de paz e de felicidade. Não é. Ok? Para deixarmos claro, meus amados, o dinheiro não é um mal, né? O dinheiro não é mal. O dinheiro, podemos dizer que ele é moralmente neutro, não é? Tanto ele pode ser usado para o bem, quanto pode ser usado também para o mal. Quantas coisas boas se fazem com os recursos, com dinheiro, não é? Quantas assistências sociais podem abençoar pessoas, né? Pessoas que fazem suas doações, construções de hospitais, não é? E tantas outras coisas tão maravilhosas que o dinheiro pode fazer, escolas, não é? Tantas coisas boas, mas também como as ruins, tanta pornografia, né? Tanta crueldade que o dinheiro pode financiar, né? Drogas, tantas outras coisas. Então preste atenção, né, no que diz a palavra lá em 1 Timóteo 6,10. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Então preste atenção, a Bíblia não condena o dinheiro em si, não é? Mas o mau uso dele, né? Ou uma atitude errada em relação ao dinheiro. É o que a palavra está falando, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Então, a gente vê que a própria palavra de Deus, ela não fala a respeito, né, de que é errado, seja pecado, ou seja vaidade ter dinheiro de forma nenhuma. Tanto que, né, a gente vê que haviam muitas pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento mesmo, né, pessoas de posses, pessoas que tinham riquezas,
pessoas que amavam a Deus, pessoas que foram aprovadas por Deus, pessoas que criam, obedeciam, eram devotadas ao Senhor, como foi Jó, como foi Abraão, como foi Davi, Salomão, tinham muitas riquezas, mas nem nada disso, nenhuma dessas riquezas permitia, eles permitiam que interferissem no seu relacionamento com o Senhor, não é? Mas o problema, quando as pessoas elas não sabem lidar com as posses, com as riquezas e perdem, né, o contato, perdem a prioridade de depender do Senhor, de ter um relacionamento com Deus, de ter uma vida íntegra com Deus. Não é? Aí é onde está o perigo, é onde a Bíblia também, ela fala, né, ela avisa que as riquezas podem destruir uma vida frutífera espiritual. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 13, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Não é? É onde está o perigo. É onde está o perigo. É quando as riquezas, as preocupações, né, as fascinações deste mundo, elas vislumbram tanto que sufocam a palavra, sufocam a presença de Deus que está atuando pelo seu Espírito o tempo todo, está falando, está, né, nos ensinando, está nos direcionando, mas sufoca e a pessoa não consegue mais ouvir e nem ser conduzido mais pelo Espírito Santo. Como se o que tem fosse suficiente para conduzir a sua vida. Agora eu quero, junto com você, responder uma pergunta, não é? Será que mesmo aqueles que creem no Senhor, aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam ao Senhor, têm a sua vida em fidelidade para com Deus, não é? Será que esses sempre prosperarão financeiramente? Será? A Bíblia diz assim, Salmo 35, 27. O Senhor se compraz ou tem prazer na prosperidade do seu servo. O Senhor tem grande prazer de ver o seu servo próspero, abençoado, com certeza. Até porque também a Bíblia não diz que uma pessoa que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, precisa de viver na pobreza, né? Alguns têm uma linha de raciocínio que diz que aqueles que temem, aqueles que servem a Deus, aqueles que são tementes ao Senhor, não podem se apegar às coisas materiais, de maneira que precisam abrir mão de tudo e viver na miséria, viver na escassez. Opa! A Bíblia não nos condena a ter recursos materiais. Não há nenhuma condenação da parte do Senhor em ter recursos, em ter, né, riquezas, propriedades, até porque quem dá todas as coisas é o próprio Deus, é o Senhor. Mas também existem aquelas pessoas que pensam que todo cristão que verdadeiramente tem fé, não é? Sempre vai prosperar. Também é um erro pensar assim, né? Então, da mesma maneira que as pessoas acham que um cristão que teme a Deus não pode, tem que viver na pobreza, né? Porque é uma forma de autonegação, né? Como a Bíblia também ela não ensina, ela não fala sobre isso, também ela não diz que todo cristão verdadeiro que teme ao Senhor, que tem fé, vai prosperar. Como alguns acham que, né, se você serve a Deus, se você teme a Deus, se você obedece a Deus, então você tem que prosperar. Você tem que ter muitos bens, você tem que ter carros, você tem que ter casas, você tem que ter empresas. Opa, peraí. Um minuto.
Não é correto pensar desse jeito também. Nós vamos entender isso melhor. Até porque existem 3 razões pelas quais até os que são filhos de Deus, que temem ao Senhor, têm uma vida piedosa, né, de devoção, pode não prosperar. E a primeira coisa que deve ser atentado, que pode fazer um filho de Deus, um servo de Deus, um cristão não prosperar, é a violação, é o desrespeito, é a transgressão dos princípios da palavra de Deus, não é? Não obedecer à palavra de Deus, transgredir aquilo que o Senhor está nos dando como modelo, como padrão. Isso é um padrão que Deus estabeleceu. Essa é a forma de vivermos dentro do padrão de Deus, é obedecendo, né, o que Ele deixou para nós como mandamento, como ensinamento. É um modelo perfeito para que nós possamos seguir. Ainda mais que vivemos num mundo de corrupção. Então a palavra de Deus tem sido o quê? Direcionamento para nós. Não é? Então, não adianta, né, você ser um ofertante generoso, né, abençoador das pessoas, mas se agir de forma desonesta, agir com desonestidade. Da mesma maneira, você pode ser honesto em tudo que você faz, mas age de forma, né, que não é apropriada com as suas responsabilidades dentro do seu trabalho. Não tem responsabilidade no seu trabalho. Age de forma inapropriada no seu trabalho. Da mesma maneira, você pode ser um empregado fiel, mas vive afogado em dívidas. Não administra bem os recursos que tem, gasta mais do que tem. Gasta desordenadamente, não é um bom administrador. Da mesma forma, você pode não ter dívida nenhuma, mas também não é um ofertante. Então a gente vê o tempo todo a Bíblia, em toda ela ensina sim como a gente deve lidar com o nosso dinheiro, com o nosso, não, do Senhor, no caso que está na nossa responsabilidade. A Bíblia em todo o tempo nos ensina a lidar com os recursos que nós temos nas mãos. Então, muitas pessoas que não entendem isso acabam negligenciando, né, áreas de grande responsabilidade que nós temos para com a administração dos nossos recursos. E são vitais para que sejamos bons administradores e para que possamos prosperar e ser abençoados. Até mesmo, né, se as pessoas sofrem financeiramente, acabam se tornando confusas, né? Pessoas confusas, a fé começa a ficar abalada, os questionamentos começam a vir sobre a razão da falta da prosperidade. Observar essas 3 razões vão nos ajudar a entender por que você, muitas das vezes, está questionando ao Senhor, por que eu não prospero? Eu sou dizimista. Eu dou meu dízimo. Por que eu não prospero? Não basta apenas somente dar o dízimo. A palavra do Senhor, ela não diz que se você der o dízimo, tudo vai muito bem. Não, se você der o dízimo, o próprio Deus vai estar abençoando as suas finanças, mas o fato de você ser um dizimista, ele precisa de ser muito mais do que apenas pegar 10% e entregar lá na igreja. Não há barganha com Deus. É uma condição de bênção. Mas essa condição, ela exige outros fatores também. De conduta, de princípios, de escolhas, de modo de viver. Amém? Então, queridos, a segunda razão, né, que que pode não permitir a prosperidade é a construção deste caráter, né? É do caráter piedoso, do caráter realmente temente ao Senhor, de um caráter justo, honesto, né? Então, lá em Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado,
E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Eles estamos falando, né? Sempre podem observar que quando falamos de finanças, estamos falando de caráter. Não é? E um caráter aprovado por Deus, um caráter que é aprovado é um caráter que aprendeu a ser perseverante. E se tem uma forma de aprendermos a sermos perseverantes, é com tribulação. É a tribulação que nos ensina a ser perseverante. E é a perseverança, é não desistir facilmente, é não corromper o caráter, é que produz em nós esse caráter aprovado. Então, de repente, está passando aí por um momento de tribulação. Este momento de tribulação é que está desenvolvendo o seu caráter, está provando o seu caráter, para que o seu caráter se torne aprovado. No reino de Deus, as coisas não funcionam como aqui no mundo. Aqueles que administram precisam de ter um caráter aprovado. Aqueles que administram precisam de ser transformados pelo conhecimento que há em Cristo. Ser imitadores de Cristo, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, muitas vezes nós vamos ter que perguntar, será que Jesus faria isso? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar agora, será que ele tomaria essa decisão em relação a essa finança, a essa dívida, né, ao que eu estou fazendo? Jesus faria isso? Não é? E você quer ver? Tem uma passagem na Bíblia que ela fala muito ao meu coração. Num momento muito difícil da minha vida, o Senhor falou comigo nessa palavra. E quando eu entendi essa palavra, entendi o propósito de Deus, os pensamentos de Deus, naquele momento que eu estava passando e o que eu estava passando, eu entendi o quanto Deus me amava, não é? E se tem uma forma de entendermos, né, quando Deus está desenvolvendo o nosso caráter, é quando Ele nos deixa passar por algumas coisas, mas nos assegura que Ele está passando junto. Nosso Deus. E para prosperar, para ter uma vida de prosperidade, pode ter certeza que antes, né, do Senhor colocar qualquer prosperidade na sua vida, antes Ele vai provar o seu caráter. Pode ter certeza. Olha o que diz lá nessa palavra que eu falei, Deuteronômio 8, versículo 16 a 18. Que no deserto te sustentou com maná, que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes te recordarás de Yahvé teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. O Senhor sabia que os filhos de Israel tinham que ser humilhados antes de poderem lidar com a riqueza. Se tem alguém que nos conhece perfeitamente, é o nosso Pai. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele sabe perfeitamente quem nós somos e se estamos preparados para lidar com a prosperidade. E o Senhor, Ele confia em nós. Ele confia em nós. Por isso que Ele sabe quem somos. Ele sabe. E o trabalhar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, Ele nos mostra o quanto Deus nos ama. E no momento certo, ou a qualquer momento, Deus pode, Ele sabe quando estamos prontos para poder nos dar o que quer que seja para administrarmos, né, com proporções maiores, nos dando, né, realmente prosperidade, mas sem prejudicar
o nosso relacionamento com Ele. Amém? Terceira razão, o mistério da soberania de Deus. Deus é soberano. Os planos de Deus, eles não são iguais para todo mundo. A mente do Senhor é insondável, diz as suas escrituras. Os seus pensamentos são profundos, a sua sabedoria é profunda. Então Deus faz as coisas como bem lhe parece fazer. Lá em Hebreus, no capítulo 11, onde muitos chamam de galeria da fé, né? Ou os heróis da fé. Depois você até pode leia lá, Hebreus capítulo 11, você vai ver uma lista de pessoas que triunfaram de forma poderosa e milagrosamente através do exercício na fé em Deus. Pessoas que foram muito abençoadas, pessoas que passaram por situações gloriosas, mas a partir do versículo 36, a gente vai prestar atenção que o escritor, o autor da palavra de Hebreus, ele começa a chamar a nossa atenção para pessoas também que da mesma forma temeram o Senhor, amaram ao Senhor, tiveram uma vida piedosa, Deus, mesmo as aprovou, mas experimentaram pobreza, experimentaram angústias. Até gostaria de ler, para você aí neste momento aí, ó, que está acompanhando o ensino, o estudo da palavra do Senhor, lá em Hebreus 11, olha só para você ver, como a vontade soberana de Deus, ela se aplica de formas diferentes. Não é que você é um desgraçado marcado para sofrer, não, peraí, A soberania, a graça do Senhor, ela se aplica de formas diferentes. Olha o que diz aqui a partir do versículo 36. Muitos enfrentaram zombarias e torturas. Outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Se você ver, se você for procurar na palavra e estudar até pela história, o fim de alguns dos discípulos de Jesus não foram fins tão, ao nosso ver, tão honrados assim, mas no entanto, perante os olhos do Senhor, como disse aqui, foram pessoas as quais o mundo não foi digno, então para Deus foi honra eles terem entregue as suas vidas e andado com as suas vidas dessa forma, muitas vezes maltratados, torturados, acorrentados, cerrados ao meio, mas foram dignos diante do Senhor e honrados diante do Senhor. Para a gente ter uma ideia que a visão do reino de Deus sobre honra e sobre riqueza, ela se difere muito do mundo. Mas foram homens ricos, tiveram riquezas espirituais, as quais eu acredito que muitos não experimentaram. Poucos ainda experimentam, homens de uma riqueza espiritual sem medida. Então, queridos, voltando aqui para o que nós estamos falando, é claro que o Senhor escolhe o quanto confiar a cada pessoa. E em muitas vezes nós não vamos poder entender ou explicar as decisões que Deus toma acerca das pessoas e o que Ele confia a cada um. Ele é soberano, A Bíblia não ensina que precisa, de haver, não há a necessidade da pobreza e nem, também a prosperidade ininterrupta. O que a Bíblia, a palavra do Senhor tem nos ensinado é que precisamos de ter responsabilidade
responsabilidade de um mordomo ou de um administrador fiel, quer seja no pouco, quer seja no quase nada, ou quer seja no muito. Amém? É isso que a Bíblia tem nos ensinado, sermos mordomos fiéis ao Senhor. Bom, então a gente entende que a nossa alegria verdadeira, ela não está baseada nas riquezas, não é? Mas ela está baseada no relacionamento que nós temos com Cristo e em confiar apenas no Senhor Jesus. De repente você pode ser uma pessoa rica, de muitas posses aí, não é? Mas deve ser generoso e pronto a repartir. É para isto que o Senhor te deu este padrão. É para isto que o Senhor colocou nas suas mãos o que você tem para você ser generoso e pronto a repartir. De repente você fala, eu não sou rico, né? Não tenho propriedades, mas se aplica da mesma forma, ser generoso e pronto a repartir com aquilo que você tem e viver contente com o que você tem, porque assim aprove o Senhor que você vivesse. Ele é soberano. Os mistérios do Senhor, quem pode conhecer? Amém? E olhando, né, para viver desta forma no padrão estabelecido de Deus, é bênção para nós. Quando nós entendemos, né, o que Deus nos confiou e a forma como nós devemos viver, então nós vivemos uma vida abençoada. Mas há um perigo muito grande quando as pessoas elas não conseguem compreender a vontade do Senhor. Elas não conseguem aceitar o que lhes foi confiado. Então começam a querer agir na força do seu braço. E a corrupção, a maldição da escolha de viver uma vida de corrupção, não é? É a escolha de andar e fazer as coisas da sua própria força. Bom, tem algumas pessoas que pensam, já que Deus não vai fazer, então eu vou dar o meu jeito. Sabe, já que Deus não quer dar isso aqui, então eu vou correr atrás da minha forma. Olha, desprezar o cuidado de Deus e duvidar da sua provisão é andar em desobediência. É escolher andar em desalinho e desobediência com Deus. Da mesma maneira, agir corretamente numas coisas, em outras achar que eu não devo andar tão corretamente, né? Porque, poxa, também não dá para andar fazendo tudo certinho. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor diz que nós precisamos sim andar corretamente e agir com honestidade em todas as coisas. A Bíblia diz que precisamos, é uma exigência da parte do Senhor, de nós administrarmos os recursos. A corrupção, ela é sempre desonesta. E com certeza aceitar e agir com corrupção é desonestidade, e a desonestidade da corrupção, ela vai desvirtuar os seus hábitos saudáveis. Ela vai fazer com que você fira os princípios de Deus na sua vida, abandone os princípios de Deus. E sabe o que acontece com o interior? Começa a deteriorar, começa a apodrecer. Daqui a pouco a pessoa perde completamente a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Então o pecado começa o quê? Criar uma crosta no entendimento da pessoa e a luz da palavra não entra mais. Isso é perigoso. E quantas vezes, né, nós precisamos voltar aos princípios e às veredas antigas, temer ao Senhor, não temer ao Senhor é honrar a Deus, é obedecer, não ter medo de Deus, não é? Quando isso acontece, será que realmente nós entendemos o que a palavra do Senhor diz? Que se nós errarmos, devemos voltar ao início, voltar lá atrás onde nós erramos, corrigir e começar de novo.
Lembra-te de onde caíste, diz a palavra, e te arrependa, não é? Então, o que nós devemos fazer, né, para não cair na tentação da corrupção? Como nós devemos fazer para escapar dessa tentação? De que forma? Bom, a primeira coisa é, como eu falei, temendo ao Senhor. Não é ter medo de Deus. Não é fazer as coisas com medo de Deus. Não, é por respeito profundo, por obediência confiante, incondicional, por amar a Deus. Isso sim, não é? E o que a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 16:6, pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Segunda forma de nós escaparmos da tentação da corrupção é pela perda dos bens, porque nós cremos que Deus não permitirá que nós mantenhamos algo adquirido de forma desonesta. Ou que diz Provérbios 13:11, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. E o que fazer se formos desonestos? Infelizmente, todos nós somos desonestos de vez em quando. Eu, pastora, sim, todos nós. São pequenas coisas que muitas das vezes nós praticamos e nem observamos que são atos desonestos. Quer ver uma coisa? Quando nós mentimos para os nossos filhos para acalmá-los ou para fazê-los obedecer, né? Ou mentimos para um cônjuge só para não criar uma situação, né? Olha aí. Ou, né, para evitar confusões, ou quando nós achamos vantagem, quando alguém nos dá um troco errado, nossa, olha que bênção. Ainda falamos assim, olha que bênção, né? Olha, eu dei aqui, olha, uma nota de 10 aqui, olha, me voltou uma nota de 20. Olha que bênção, a multiplicação. Isso são atos desonestos, não tem vantagem alguma em receber um troco errado, porque alguém está sendo prejudicado. Trocar preço de mercadorias, né não? Já foi tentado a trocar a etiqueta da mercadoria? Inventar histórias no trabalho, inventar situações, inventar doenças, só para justificar falta, justificar atraso. Isso é corrupção. É falar que o outro não está quando está no trabalho, mentir, colar na prova e tantas outras coisas, tantos atos de desonestidade nós cometemos quantas vezes? Isso é corrupto, isso é corrupção, corrupção do nosso caráter. Por isso que uma vez reconhecendo que nós erramos, fomos corruptos, desonestos, precisamos fazer 3 coisas. A primeira delas é restaurar a nossa comunhão com Deus. Porque quando pecamos, a nossa comunhão com Deus é quebrada. E nós precisamos restaurar esta comunhão. Como diz lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segunda coisa a fazer, restaurar a nossa comunhão com as pessoas. Devemos confessar sim a nossa desonestidade com quem foi ofendido. Nós devemos pedir perdão. Deus está vendo. A pessoa foi ofendida, ela foi prejudicada, ela foi enganada. E isto é pecado. Tiago 5,16 diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. A falta da prosperidade financeira de algumas pessoas pode ser consequência da violação deste princípio. Não tente enganar ninguém ou apaziguar uma situação com atos mentirosos e desonestos. Isso é pecado. Amém? Isso é engano, é mentira. Olha o que diz lá em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prospera. Terceiro ponto.
devolva qualquer propriedade adquirida de forma desonesta. É desonesto? Você comprou sabendo que não ia pagar, isso é desonestidade, sabia? Quando você adquire alguma coisa sabendo que não pode pagar e que não vai pagar, então vai um conselho: devolva aquilo que você comprou que sabe que não pode pagar. Uma coisa que muitas pessoas não prestam atenção, mas também é um ato desonesto, eu vejo assim, quando você pega alguma coisa emprestada de alguém e não se preocupa em devolver. Isso também é desonesto, é se apropriar do que não é seu. Comece a procurar dentro da sua casa coisas que você pegou emprestado e nunca fez nenhum tipo de esforço para devolver. Comece a colocar em ordem algumas atitudes desonestas, porque são essas atitudes que estão impedindo de você prosperar. Isso é real, isso é verdade. Olha o que diz Levíticos, lá no capítulo 6, versículo 4 e 5. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence lhe dará. O Senhor fala de restituir. Restituir, se você tem alguma coisa que foi adquirida de forma desonesta, restitua, para que a tua prosperidade não seja impedida. E a restituição é uma expressão concreta de arrependimento e um esforço de corrigir um erro. Se não for possível mais restituir a pessoa que foi ofendida ou prejudicada, preste atenção, não sendo possível, não quer dizer que você está desencorajado, né? Que você não está tendo coragem de ir até lá e restituir. Não, quando não é mais possível restituir a essa pessoa, então você deve restituir essa propriedade, deverá ser dada ao Senhor. Então você deve dar ela ao Senhor como forma de restituição. Olha o que diz a palavra lá em Números capítulo 5, versículo 8. Mas se essa pessoa morreu e não existe parente chegado que receba o pagamento, então o culpado deverá pagar ao Senhor, e o pagamento será do sacerdote. Essa é a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, se a pessoa não tem como mais receber, então dê ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Outra forma de corrupção é o suborno. Muitas pessoas acham que a corrupção é de quem recebe o suborno. Mas deixa eu te falar uma coisa. A corrupção está também em quem dá o suborno. Porque está infringindo, está transgredindo a lei, está infringindo uma regra. E às vezes essas coisas acontecem muito, não é? Quando o carro não está 100% ali, realmente está faltando uma lanterna queimada, não é? Ou está com os seus documentos atrasados, licenciamento sem pagar, aí para lá numa blitz, né? Aí o policial, o fiscal que está lá olhando diz, olha, está irregular a sua situação. Fala assim, é isso, eu te der um café, tudo certo? Você também é um corrupto, você que faz isso. Não é só o fiscal, o policial que recebe, o agente que está recebendo. Você também, porque você sabe perfeitamente que não está em condições. Você está fora da regra e está querendo subornar alguém para poder te deixar passar. Está fazendo com que essa pessoa, está influenciando ela a praticar um ato ilegal ou errado. Você é tão culpado quanto ela, não é? E da mesma sorte, aceitar suborno é claramente proibido pelas Escrituras. Olha o que diz lá em Êxodo 23:8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Então, preste atenção. Quando alguém vier falar para você que vai te dar um cafezinho, né, vai te dar um presente ou uma comissão, preste atenção. Isso não é bênção para a sua vida. Isso é suborno.
Aceitar e receber suborno é contrário às Escrituras. Então, sempre avalie toda a oferta que estão te oferecendo, não é? Para ter certeza que não é suborno. Amém, queridos? Então, viver na bênção do padrão do Senhor ou na maldição da corrupção ou do suborno são escolhas que precisamos de fazer. A bênção ou a maldição é a forma como escolhemos obedecer a Deus ou não. Então lance fora todo o pensamento do padrão deste mundo, né? Todo mundo é corrupto. Todo mundo faz as coisas erradas, né? Todo mundo é. O Senhor ordena que nós tenhamos honestidade absoluta, mesmo nas pequeninas coisas, nas coisas que ninguém está vendo. Deus está vendo. Determine em oração a viver o padrão do Senhor na sua vida e não o padrão deste mundo. E isto vai dizer muito acerca da sua prosperidade ou não. E Deus tem prazer que você tenha uma vida próspera e abençoada. Amém? Vou deixar lá na descrição do vídeo umas perguntas aqui, né? Em relação até mesmo para que você possa avaliar o seu comportamento em relação à honestidade ou à falta dela. Vou deixar lá na descrição, você poderá ir lá na descrição e responder essas perguntas. Ore sempre. Ore, sempre ore e reveja, à luz da palavra de Deus, como tem sido a sua conduta. Amém? Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Que a palavra do Senhor possa transformar o nosso entendimento todos os dias. Estamos num tempo onde o Senhor está arrumando todas as coisas, arrumando a casa para nós vivermos um tempo abençoado segundo a sua palavra. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E eu tenho certeza que quando terminar este tempo que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia, desse desequilíbrio, não é? Das perdas, da escassez, com certeza o Senhor tem um tempo novo para nós. Mas vamos atentar para os ensinamentos do Senhor, para que possamos viver um tempo novo debaixo da bênção do Senhor e não da maldição. Amém? Quero orar pela sua vida, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora porque cremos. E eu quero declarar, Senhor, sobre esta vida que ouviu a Tua palavra agora. Receba do Senhor todo o ensinamento e a força para corrigir aquilo que porventura esteja impedindo a sua prosperidade. Dê-lhes força para tomar a decisão correta, Senhor, para alinhar as suas vidas com o Teu reino e com a Sua palavra e viver o padrão do Senhor, que é um padrão excelente de vida, não um padrão corrupto que este mundo tem ensinado. Eu peço ao Senhor a Tua bênção sobre esta vida e em nome de Jesus declaro toda a liberdade do Senhor, a vitória do Senhor sobre esta vida que decide obedecer, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos. Tenha uma semana abençoada e pode ter certeza que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Nem o mal te molestará, nem de dia nem de noite. O Senhor estará contigo, Ele guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Recebe a bênção apostólica e fique na paz do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do seu Santo e doce Espírito seja conosco hoje e sempre, abençoando os nossos lares. E todos dizemos amém. Que Deus te abençoe.